né? Já me favoreceu bastante, né? Não é? Eu digo, Bom já me dia. ajudou. Eu digo, 150 já mirou o meu lado. Não? Bom, a 100 era 5 telas, que é uma. Mas se ele for. Oi, bom dia. Deixa, Na reunião. deixa ela Mas é conversar. assim mesmo. Então, Márcio, tem que pegar o carro para levar o cimento para ir trabalhar lá. Mas Eu sei, mas eu só vou só sábado. vou pegar o carro. Porque, hein? Mas ainda vai pegar o carro ainda. Então, O carro. agora 2 horas. Então, bom dia, quem está presente na mesa. Vamos dar início à reunião do CMDCA. Observando online, tem apenas o seu Fernando, né? Fernando. Elvira, ela é... Oferece presença. Bom dia a todos. Se você viu, se não me engano, você está assistindo, A Elvira, ela é da Associação Tia Ju. Não é conselheira, né? Não é conselheira. Então, eu vou pedir, hoje presente, nós não pegou educação, vamos aguardar um pouquinho, mas a gente já está em primeira chamada dos presentes aqui, do início da reunião, e para dar continuidade à reunião, nós precisamos de quórum suficiente, paritário, né? Sociedade civil e governo. Só para ficar sabendo que é a primeira vez que eu estou dando Do começo. do começo, lugar de fala quem tem aqui, quem está aqui, ou a sociedade também vai poder opinar e... Poder de fala é conselheiro, né? Dentro do conselho. Nós damos direito de fala no final da nossa reunião para quem está online. Na sala da população.
Nós temos isso, sociedade civil, a PAI, Pastoral da Criança, online não tem nenhum. A Elvira, ela é sociedade civil, mas é participante ainda como ouvinte, isso, não como um membro do conselho. Então, nós somos dois. Isso. E você que é conselho tutelar, você assina a lista. Volta terminando para mim. Elogia a secretária. Só estou escrevendo quem está. Escreva. Deixa eu pegar o edital, tá? E alguns documentos. Eu estou numa capacitação. A Ana Paula está no Santos numa reunião. Não, você já pode. Ah, tá. Achei que você queria assinar. Nós 50 foram lá para parte. Assinou? Não tem fora ainda. Você vê que chique. Não. Já passei para a segunda. Vai escalando. Vai tirar. Caminhada no domingo e sábado tem um bingo. Não, sábado tinha festa cigana. Eu sei. Até 11 horas da noite. Eu fui na reunião com o Pedro que estava lá, ele falou. Queria tanto ir na coisa cigana, mas não estava trabalhando. Trabalhar sábado e trabalhar domingo. Até que hora? Está rezando para mim, não. Até que hora que você trabalha? No sábado? Já 7, sábado. 7 da noite ou da manhã? Da manhã. Não, no sábado da noite, é o bingo. Então, a nossa começa às 3 horas. Aí o começo é muito bonito, né? A entrada dela. Eles fazem com a Santa Sara. Eu fui no ano passado. Aí eu deixei todo mundo, né? Eu pegava uma família, né? Todo mundo tinha acabado. Aí eu fui lá na casa dele depois.
Vai ser muito bonito. Eu procuro muito dessa vez, por isso que vai fazer muito forte. No Casa dos Conselhos, vai ser lindo. Vai ser aqui? Vai ser aqui. Esse aqui é aqui? Festa cigana, sábado. Começa às 15 horas e vai até às 23. Vai ser bonito. Eu vou tentar dar um É lindo, lindo, lindo. Dança. Tem comida típica. Vai ser as mulheres empreendedoras que vão. Diz que é Vai ter virtuosa, elas. né? Aí vai ter, acho que uma de bolo, que é a tradição Mas dele. só com RH. Vai ter leitura de mão, né? A cigana vai ler. Vai ter sim, vai ter as tendas para Quando ela chegou na a leitura das mãos. Horário, pessoal? 10h17 já. Só Já temos... que hoje você vai ganhar 1 milhão de dólares. Pronto. Só faltava, né? Então, mais uma vez, né? A gente não tem quórum suficiente. Presente, temos 3 governos, 2 sociedade civil. Online, seu Antônio Fernando, Elvira, Márcia, Mongaguá. Então, assim, eu vou explanar algumas coisas que estão em pauta, tá? Mas nós não temos quórum suficiente para decisão, né? Como a gente sempre coloca dentro do nosso regimento, que ainda não veio, teve as mudanças, mas ainda não temos aprovação. Então, temos que aguardar. Mas todos os documentos, né, que foram... Nós temos aqui, né? Vou entrar no segundo, que seriam os ofícios enviados, depois eu volto para o primeiro, para conversar sobre o Conselho Tutelar. Então, de ofício, nós não temos nenhum ofício recebido, tá? Até a presente data, e os ofícios enviados, nós temos a numeração 33, 34, 35, 36, 37. Nesses ofícios, contém a substituição do conselheiro Tatiane, tá? E esses ofícios também foram publicados. Tá. Então, corrigindo, os ofícios não foram enviados e recebidos. Então, existe, né, o pedido de substituição de alguns conselheiros que não estão presentes. Então, nós temos a Procuradoria-Geral do Município, foi feita uma solicitação, Diretoria Municipal de Finanças, Diretoria Municipal da Segurança, Clínica Oliveiras, Associação Pé na Lua. Aí eu também vou estar verificando algumas outras que não estão também comparecendo, mas no presente momento não tem nenhum ofício oficializando a entidade para substituição e saber o que está acontecendo com as entidades. Então, esses foram os ofícios. Tá? Vamos lá. Nosso edital de Conselho Tutelar, ele foi publicado, tá? Já tinha sido, né, desde o dia 31, como sai a data, com a comissão presente, mas a publicação dele saiu no dia... Aqui no meu saiu no dia 5 de abril, certo? E para começar as inscrições, estavam abertas a partir do dia 10, que foi logo após o feriado. Então, de acordo com a Casa dos Conselhos, ainda não tem nenhuma solicitação de inscrição na Casa dos Conselhos. Lembrando que também foi pontuado algumas correções a ser feita, tá? E que a comissão, né, vai estar ficando a par, né, acompanhar aí as solicitações para estar fazendo as erratas, se necessário, e os ajustes que, no caso, se faz necessário realmente, né? Tem algumas resoluções que a gente também vem recebendo, tá? Para poder fazer todo o acompanhamento do pleito eleitoral. E assim, o objetivo é ter uma
um pleito eleitoral transparente, dá direito ao candidato de participação, né? Toda a documentação é comparecer na Casa dos Conselhos, que será orientado. Também peço à comissão, né? Como diz que vai ser simultânea, né? O acompanhamento das inscrições para avaliação, com toda a comissão presente e eu também acompanhando, tá? Então, assim, é fácil fazer um edital? Não. Então, a gente, né, não vai acertar tudo, então precisa fazer os ajustes. E a gente conta o olhar de cada conselheiro, tá? Para pontuar, para fazer os ajustes. Como eu bem coloquei aqui no final do edital, tem as etapas. O edital, ele está bem, assim, resumido, mas amparado por lei. Lei municipal, o ECA, então nós não vamos fazer nada que não seja de acordo com a lei. Então, todo esse documento, ele vai ficar, igual já pedi aqui do Diário Oficial, nós vamos encaminhar toda a documentação para o MP, que também irá acompanhar, e dar andamento no que precisa. Então, eu conto com a ajuda de todos e a compreensão também de quem vem se candidatar também e entender algumas coisas, mas estamos aqui sempre à disposição para ajudar. A mesa, eu tenho aqui da comissão presente, hoje eu tenho a Érica, que é a PAI, tenho Marielza, não está presente somente a Rosângela e Ana Paula, por devido compromisso em outro município. Mas depois a gente repassa todas as informações e a comissão estará sentando para observar as pontuações que já foram feitas e encaminhar para, no caso, fazer as erratas e correção deste edital. Até mesmo se o MP também tiver alguma pontuação perante ele também vai fazer a pontuação. Eu acho que vou fazer um convite para a comissão, da gente agendar, ir até o MP, como já foi feito em anos anteriores, que, né, quando ele, né, a gente foi convidado a participar, levamos, né, ele acolheu todos lá no fórum, e a gente teve uma conversa, e o do ano de 2019 correu com a presença do promotor no dia que ele vai ser convidado também para participar, né? Então, ele acompanhou todo o pleito eleitoral e queremos que neste pleito também nós temos também suporte, né? Esse suporte, que o suporte, os conselheiros CMDCA, ele está aqui para, né, para deliberar, para fazer tudo o que precisa dentro do edital, mas também tem o suporte, Casa dos Conselhos, DAS, Prefeitura, MP e até mesmo a segurança no dia, né, do pleito, na unidade que vai ser ainda que não foi divulgado, mas será divulgada a unidade que será, onde será o pleito. Tá? Então, a gente tem aí o edital. Alguma pontuação dos presentes? Então, né, essa é a questão do edital. Eu trouxe também, né, aqui para vocês, que fala do marco regulatório. Então, dentro do marco regulatório, fala das OSCs, né, da sociedade civil. Então, vou fazer um convite para a sociedade civil de nós termos uma capacitação dentro do marco regulatório para que nós possamos conversar com a sociedade civil. Nós sabemos que tem outras entidades no município executando serviço, mas até então não registrada dentro do CMDCA. Então, precisamos desse momento, né? Eu sou sociedade civil e vamos verificar um local para poder estar fazendo isso com a sociedade civil. Sociedade civil presentes nos conselhos que já existem e sociedade civil que não ainda são registradas nos conselhos. É uma forma, assim,
de ajudar a sociedade civil, as OSCs que precisam de ajuda, precisam de orientação, e nós, enquanto conselhos, precisamos fazer isso para fortalecer. Às vezes tem os projetos executados, mas não tem a informação de adequação, até mesmo de capacitação, de receber recurso. Então, precisamos aprimorar isso, e a nossa função é essa, trazer política pública. E aonde nós vamos buscar política pública? Nos bairros, né? Para onde há necessidade, esse monitoramento, tudo isso precisa ser feito com o olhar daquele líder comunitário que traz a informação, o que precisa. Tem uma questão aí que eu vou deixar o Ernesto falar um pouquinho, tá? Que é a questão da educação, né? Que está aí gerando um conflito na sociedade aqui, questão Mongaguá, pelos ataques às escolas, né? Então, para que possa ter nas escolas essa orientação para os pais, porque eles ficam... E lugar de criança na escola, né? É um espaço seguro, né? Que a gente sempre esperou-se, né? Ter essa confiança nos espaços escolares, mas hoje tem pessoas indevidas que entram para fazer a maldade e tirar a vida de uma criança e de um adolescente. Então, eu deixo a palavra um pouquinho para o Ernesto. É bom se tivesse alguém da segurança também aqui, né? Isso, mas hoje a gente não tem, né? Então, assim, são coisas que acontecem no nosso município, mas, né? Então, hoje eu deparei com a ronda aqui no Araci, né? Então, daqui a municipal, com 3 pessoas ali sendo, né? Isso. Então, assim, a gente fica muito triste e espera que não aconteça nada em nossas unidades escolares por falta de segurança. Bom dia a todos. Bom dia. Eu deixo as palavras da dirigente municipal de educação ontem na live, né? E do comandante da polícia. Ele assegurou que as escolas estão seguras. Acabei de vir de uma escola chamada MF Cláudia Maria Andréa. Regina Maria, né? Fica ao lado da Regina Maria. Isso. Acompanhando as aulas do PROERD. É o Programa de Prevenção à Violência e Uso de Drogas, né? A escola estava totalmente segura, a entrada foi tranquilíssima, né? Então, que as autoridades nos passam é que está sendo acompanhado e as escolas estão seguras. Seguras, né? Inclusive, acompanhamento psicológico, né? Lá no departamento nós temos 3 psicólogas, né? Para acompanhar todos esses casos, porque, assim, a gente vê que os que aconteceram, que aqui não tem nenhum caso disso, os que aconteceram no Brasil são pessoas que estão fora da normalidade psicológica, são pessoas que cometem atrocidades e não é normal. A gente vê assim de criminalidade, venda de drogas, um assalto, um roubo, aquilo não foi normal. Assim, até fora do Brasil, você não se vê acontecer. Mas nos Estados Unidos, assim, a questão de bullying que está acontecendo em São Paulo, a gente vê acontecer nos outros países, mas aqui com crianças, a gente não vê. Então, assim, o que a gente tem de notícias das autoridades é que está tudo tranquilo, e as escolas estão seguras. Seguras, né? Tanto que teve uma live ontem, tinha... Isso, eu acompanhei. 700 visualizações, as mães estavam colocando seus questionamentos, né? Esses né? Tal, e foi respondido pelas autoridades, inclusive pelo prefeito. Pelo prefeito. Isso. Então, temos as palavras do Ernesto, né? Então, é mais informativo mesmo e acompanhamento que vai ser acompanhado aí de forma bem presente do setor de educação nas unidades escolares. Márcia, hoje eu fiz uma consulta no Ministério da Desenvolvimento Social. Tem mais uma entidade aprovada, concluída lá, Guerreiro. Tem a Pai Amor e Vida, né? Aí tem uma outra lá, apareceu lá, concluída, o que você falou. Isso, eu vou fazer a pesquisa para ver onde está e o que pode. Guerreira da Luz é uma LPI. LPI.
Está lá concluída. Isso, porque ela é do idoso. Ah, é. Isso, são conselhos diferentes, mas a gente tem outras entidades dentro de outros conselhos. É isso, tá? Então, assuntos diversos, né? Que seria esse aqui agora. Deixa eu Da só- errata já foi. Da errata, né? Que a gente já colocou. Eu vou colocar aqui também a questão da fiscalização, tá? E as comissões. Devido aos feriados aí, nós tínhamos aí uma agendada que seria para a Tia Ju, a Associação Tia Ju em Agenor de Campos, mas ainda não foi possível realizar e nós vamos estar reagendando para fazer essa fiscalização, tá? E dar as orientações necessárias, se forem, no dia da visita, né? Que é uma visita nossa, né? Então, é questão de documentação, tudo. Então, aí a comissão que faz esse acompanhamento, vamos agendar e vamos fazer, tá bom? Quanto à fiscalização, a gente sempre fala, né? Que a gente fiscaliza, mas sem a pessoa saber data, dia ou horário, né? Então, é por isso que fala que é uma fiscalização. Se a gente avisar, né? Não é uma... É isso. Então, A rua tudo bonitinho. Isso. E até depois eu vou ver se consigo confeccionar esse marco regulatório, né? Tem uma lei completa aqui que também fala, né, de valores, de como conseguir verba. Então, tudo isso precisa orientar lá para poder conseguir, né, o que é projeto, né? O projeto ele tem um começo, meio e fim, e aquele valor disponibilizado fica pactuado dentro daquele projeto. É diferente dos programas, né? Os programas eles são contínuos dentro do SUAS, né? Da assistência social. Então, tem que tirar o que é projeto e o que é programa já executado pelo governo, que tem aí os seus andamentos. Então, tudo isso a gente precisa estar conversando. E a sociedade civil, depois, né, que queira entrar em contato, nós vamos estar. O mês de abril, agora não, mas maio, eu estou à disposição para estar sentando e conversando com as pessoas disponíveis. Tem como ter uma cópia disso para a gente que a gente possa... Esse daqui eu participei, que foi em Santos, né? Com o pessoal de Santos, em 2021. Então, eu tenho um exemplar, mas eu posso estar... eu vou ver se a gente consegue. Então, tem esse documento, tem PDF, tem. Então, eu vejo e para a gente estar montando, e aonde nós formos visitar, então aqui tem as orientações, que é o marco regulatório, né, das OSCs. Então, acho que é muito importante, até mesmo para a questão de uso de verba, né? Porque quando se pega o dinheiro, não se pode usar no que você quer. Sim. Ele é destinado, então, para que depois a sua prestação de conta ela seja aprovada de acordo com o que é solicitado. Né? Nós temos a Amor e Vida, que já recebeu uma verba do Condeca e que, né, tem toda a transparência, tem site para você estar colocando a sua prestação de conta e dar andamento lá dentro daquele sistema. E aí vai para avaliação, vem... Quem está presente ali? É o Marcelo. Marcelo. Tudo bem, Marcelo? O conselheiro Marcelo está presente. Clínica Oliveiras. Quer falar alguma coisa? Não, bom dia a todos, desculpe pelo atraso. Bom dia, Marcelo. Então é isso. Tudo que a gente tenta, né, enquanto CMDCA, é organizar. Eu falo que a gente tem aí demandas paradas que precisam ser regularizadas, mas que precisamos de mãozinhas, né? Ali para ajudar. Poucas pessoas não tem como. É muita coisa para ler, muita informação para repassar, pouco tempo, às vezes, até de reunião, tá? Para a gente estar aqui
E aí nós temos que criar outros momentos, principalmente de comissão, de estar vindo, avaliando o documento, para quando for fazer as visitas, ter, né, um olhar daquela já antecipadamente, né? E chegar lá com propriedade no que vai ser feito e o que precisa ser, né, o olhar, sempre com muito respeito, né, na hora de ir nos locais, tá bom? Então, o que eu tenho de informação é essa. Tem algum assunto a mais? Está aí. Continuando com essa onda que a gente está passando, aquilo que eu falei agora, queria saber se o Conselho tem já alguma comissão de acompanhamento de casos. Porque esses casos que começam a ter toda essa... Porque às vezes tem um adolescente passando por uma depressão numa escola, um bullying, uma violência em casa, que o Conselho Tutelar acompanha, que a promotoria acompanha, que às vezes não chega ao Conselho. Então, eu queria saber se tem uma comissão que eu gostaria de participar, para poder acompanhar esses casos, fazer visita. Então, essa pontuação que você coloca seria esse monitoramento, mas o que acontece muitas das vezes? Para fazer, né? Não chega aqui. Mas eu já visitei escola que lá o coordenador, né, é estadual, ainda na municipal ainda não foi fazer esse olhar, mas na estadual, uma demanda muito grande, né, de usuário, de portantes, mas muitas das vezes está lá somente na escola. Hoje, as unidades escolares, elas têm o professor POC, né, que seria o professor orientador, né, daquela escola, que é necessário não só na do Estado, mas municipal. Chama professor coordenador. É o professor coordenador? Então, por quê? Esse professor, ele vai ter esse olhar, né, na comunidade escolar. Então, lá, a criança passa a estar com depressão. Às vezes, a mãe não tem orientação suficiente do que fazer. Então, se ele tem aquela pessoa específica, vai orientar, vai fazer os encaminhamentos, que seria o nosso trabalho de rede. Tá? Então, esse monitoramento nosso, nós precisamos sentar depois de conversar, nós podemos criar essa comissão junto com o alinhamento, um acordo com o Ministério Público dessas denúncias que chegam lá, porque chegam, né? Chegam. Se não chega pelo conselho, chega pela direção da escola, dele está copiando para a gente essa informação, que a gente está a par do assunto. Por exemplo, se teve uma violência em casa dessa criança, que estuda em tal escola municipal, e está sendo acompanhada pelo Ministério Público, que foi também pelo Conselho Tutelar, e a gente tem também esse olhar, porque aqui temos vários braços, não só do governo, como da sociedade civil, que pode estar acompanhando isso para que não chegue nessa bola de neve que está aí, algo parecido que está acontecendo. Essa é a minha ideia, não sei se tem já essa comissão. Se tem já um acordo com o Ministério Público. Não. Teria que foi feita a escuta especializada, né? Que é esse que está aí que seria uma política pública do CMDCA, e tem a ficha, né? Que é o SINASE, né? Que é para ter essas ocorrências, que é feito no CRAS. Mas o que falta é a comunicação em rede, que seria o quê? O fluxo. Então, a definição de fluxo chegou, né? Para onde vai? Quem são, né? A sua rede de apoio? Porque muitas das vezes aquela criança, ela é da rede municipal, ela é da rede estadual. Me permita dizer, a grande maioria das notificações que a gente recebe da escola, no sentido geral, diz muito respeito à questão de evasão, né? Um comportamento inadequado de um pai, de uma mãe que vai cobrar uma sanção, às vezes indevida, a gente sabe disso. Mas é o que chega para a gente. E a impressão que muitas vezes a gente tem é que a gente tem que atuar em caráter punitivo daqueles pais. Não, estou falando no sentido geral, por favor. Não, é a forma como a gente interpreta. Porque, no primeiro momento, a gente não consegue visualizar e alcançar a esse ponto de detectar, mesmo a gente não sendo técnico, né? Mas quando a gente percebe alguma situação que está fugindo do que seria a normalidade, a gente consegue fazer um encaminhamento
para o equipamento que vai atender, que vai acolher a demanda, que vai ter um olhar mais específico. Eu entendo essa sua fala, essa sua angústia, mas é que a gente também, como a Márcia falou, a gente fica de mãos atadas quando não tem o teor exato daquilo. Por exemplo, eu Juliana, não estou falando só como conselheira, estou falando como mãe, acredito que não tem ninguém melhor do que uma equipe dentro de uma escola que tem essa sensibilidade, isso é natural, tem a sensibilidade de perceber que aquele aluno, aquele aluno ele não era assim, ou ele já apresenta alguns traços que fogem do que a maioria apresenta. Se a gente tivesse essa devolutiva, para a gente é mais fácil alcançar, não interpretar como uma denúncia, mas sim uma forma de garantir um direito. Eu acho que seria assim super válido. Porque né? eu acho que o professor, né, o professor coordenador, para fazer essa função, ele poderia estar na unidade com esse olhar, né, de trazer a vulnerabilidade. Mas eu acho que acho que eu deixei bem claro aqui. Essa parte toda está correta. É depois daquele encaminhamento que você faz, você já teve ali não pode receber e deixar. Não, você um acompanhamento melhor do conselho depois da denúncia. Aí do conselho que você diz? Conselho do CMDCA. Por exemplo, você fez a denúncia para o Ministério Público, né? Eu não sei, alguém, ou o Conselho Tutelar, ou o Ministério Público pode copiar, registrar a parte do que está acontecendo e, às vezes, ajudar. Porque você fala que... Tá? Do conselho compete vou dizer assim, requisição do serviço. Para a gente é muito difícil fazer o acompanhamento na íntegra de como está o desenvolvimento daquele adolescente, daquela criança. Na contrapartida, por exemplo, na grande maioria das vezes, encaminhamentos são feitos ou para o CRES ou para a saúde mental. Acho que não teria um equipamento melhor para prestar esse feedback, esse retorno, até da evolução do desenvolvimento, do que esses equipamentos. Acho que se tinha que existir uma logística, né, um fluxo, o ideal seria esse, porque você tem a orientadora, né, que já tem essa sensibilidade dentro da escola, e ela poderia trocar essa informação com o profissional de saúde para que ela saiba onde que ela pode atuar. Aí você está falando internamente, né? O fluxo interno, exato, o retorno mas o conselho ele é externo, então precisa ver quem poderia estar acompanhando, mandando essa denúncia, para a gente poder estar a par. Porque dentro da estrutura existe esse atendimento. Passa por todos o fluxo que você falou. Mas, às vezes, o fluxo não conta com o CMDCA. Então você quer... Mas, assim, muitas das vezes, a denúncia não chega até para nós. Então, mas não chega nem no conselho. Vai chegar por então, quanto tempo? Isso, só que o que eu falo, assim, lá tem os problemas, mas o problema não chega o nome. Não poderia chegar, por exemplo, então, no caso que teve de criança levando a bebida alcoólica na escola estadual. Não poderia chegar. Isso, entendeu? Aí tem que ter uma orientação na unidade, porque quem teve o primeiro olhar? Quem pegou? Então lá, registramos uma ocorrência de bebida na unidade tal. Só acontece naquela unidade? Criança se cortou, né? Que tem os casos aí, mas vários, tá? Cortou, entendeu? A gente foi ali no Vera, porque tinha uma lá amarrada, cortada por, né, um adolescente que a gente acompanha desde, né? Então, aí você acompanhou como? Então, porque a própria mãe ligou, que precisava de ajuda. Tá. Então, quando a mãe liga, a gente vai até lá para ver de perto. Por exemplo, assim, desculpa te cortar. Tá. A escola teve a denúncia e passou. Você tutelar, a criança está sendo atendida na saúde, no social, e está no Ministério Público. Como é que a gente fica sabendo? Só se ligado? Então, às vezes ele pede socorro, aí nós ficamos sabendo da informação. Alguém poderia copiar para a gente e falar, olha, está acontecendo. Porque poderia ser essa comissão para vir essa informação, porque tem assuntos que são sigilosos. Sim, e todo técnico... É esse ponto. Chegou para a gente, fecha a caixinha. Fecha a caixinha. Então, são coisas que chegar... Eu não posso aqui na reunião expor o caso. Eu não falo o nome, mas eu sei o que acontece. Né? A gente não pode. Em nome da transparência, este canal está aberto para a população, então, se vai ser discutido aqui,
qualquer pessoa pode ter acesso à Não, informação aí no caso seria de acompanhamento mesmo. de acompanhamento. Então, né, deixo aí as palavras do Ernesto para a gente pensar junto. Um representante. A Aí gente vai- sabe que tem, Tem, justamente, que é conselho tutelar, que vai cuidar do caso. Por Isso. exemplo, tem o governo que vai cuidar, porque tem a denúncia, tem a delegacia da mulher que cuida de criança, tem o Ministério Público. Mas também tem o conselho. Sim, Sabe como o conselho poderia também ajudar nisso? isso. Aí entra uma política pública de justiça e paz, né? Que aí é uma política pública que nós podemos pensar nela para mandar essa demanda para alguém. isso, uma autoridade, né? Que seria em Santos tem justiça restaurativa, tem todo, né? Eu sou capacitada por Santos, então assim, aí teria todo esse trabalho, né? E assim, na própria escola, onde nós temos o Sim. público, é a mesma coisa, nós temos o PROERD, que é um trabalho contra as drogas, né? Então, aquela escola, acho que é 5º ano que recebe, ou 4º? Que tá recebendo? 5º Depois ano, está 7º. até o 7º ano. Então, ele recebe as informações, o que pode, o que vai causar. Então, o que nós precisamos trabalhar? Trabalhar com a prevenção. Como que nós trabalhamos com prevenção? Com informação. E educação, é o que eu falo assim, educação é a porta onde está a nossa criança, nosso adolescente, até mesmo nas unidades de creche. Tá? E quem você traz a informação? A criança pode não entender, né? Faz da forma lúdica, Sim. mas nós temos o responsável que nós podemos trabalhar desta forma, uma roda de conversa, trazer as temáticas. Poderíamos pensar lá, durante o ano, um projeto de temática, ó, nós vamos fazer itinerante, vamos para uma escola, vamos para outra. É igual quando eu falo do conselho. O conselho, ele é, aqui junto com o CMDCA, nós está junto, né? Quando nós falamos de plano de ação, ele também vai trazer estatística para falar, ó, nós precisamos disso. Só que com a nossa, assim, às vezes da articulação que não tem a presença, fica assim vago. A gente chega nas reuniões, a gente não consegue conversar. Então, a gente precisa sentar e ter o diálogo, para a gente chegar no consenso para ajudar a nossa população. Essa é a função do conselho. Trazer uma realidade diferente, trazer coisas que possam ajudar. E quem sabe depois dessa demanda, pode-se criar uma plataforma de informações, onde cada órgão coloca ali essas informações e cria-se uma demanda, e às vezes até um fluxo de atendimento. Um registro transparente, onde vai ser, igual eu falo assim, vai lá, lança. Isso dá trabalho. Isso. Em que região? Em que região, entendeu? Então, quando você abrir a tela, você vai ter, onde você consegue ter uma estatística. E cada governo tem a sua plataforma. Saúde tem a plataforma, social, educação tem a sua plataforma. Mas não tem uma plataforma integrada. Que todos possam ter aquele acesso correto, não todo acesso. Não todo acesso, restrito. Criar um mapeamento da cidade. E até as organizações civis ter esse atendimento, às vezes, pontual. Uhum. Igual quando a gente fala das vulnerabilidades, o que ocorre com a criança, são situações restritas. Então, é a comissão, né, que vai explanar de forma, né? Seria interessante até para que a população pudesse ver que alguém está fazendo alguma coisa, né? Que a coisa está, agora mesmo, a gente está aqui quedado a uma situação que é para o bem deles mesmo, da sociedade, né? Da sociedade, Então, o CMDCA poderia já estar trabalhando já. Por exemplo, não precisaria estar falando, o CMDCA já estaria sabendo, através de uma comissão, que os casos que tem não são fake news, ou os casos que tem são pontuais, mas são casos que já aconteciam antes dessa onda. Se o CMDCA tivesse essa comissão, já estava a par. Sim, já chegaria, mas não chega. Eu acho que é legal. E aí é uma conversa de setor, MP, né, trabalhar essa questão em conjunto. Essa questão, essa comissão, eu acho super válida, interessante, mas ela seria composta especificamente pelos membros do CMDCA, os conselheiros. Então, todas... cada um tem. Porque hoje, por exemplo, não recordo. Ou estou enganada. Os
se fez a partir da entrada do Marcelo? Não, nós temos 3 sociedades civil, tem mais alguém de sociedade civil? Não, né? Considero não. 3 sociedade civil e 3 governo, 3 governo. Então, temos 6 pessoas, paritariamente. Eu estou perguntando isso porque eu noto, assim, na grande maioria das vezes em que eu vi quase sempre as mesmas caras. E a dificuldade de se fazer alguma coisa efetivamente assim que saia do papel, né? Então, isso que você está falando é super interessante, é super importante de acontecer. Mas para quando? Qual a projeção de tempo para que isso realmente se torne tenha a sua efetividade, levando em consideração de que quem está aqui está sempre aqui e nem todo mundo que tem o nome está. Entende? A gente não pode ficar amarrado. A gente vai, eu falando, pode falar. Ficar amarrado numa coisa que depende de outros. Mas E os outros não demonstram o mesmo Ela já interesse. justificou. Isso, não, isso, são Estamos fugindo do assunto. Não, desvirtuando. essas questões, que eu falo assim, a mesa pode até não ter o quórum suficiente dentro do nosso regimento anterior, né? Então, teria que ter a composição de 11 pessoas, né? Muita gente. Então, mas eu falo assim, com a diminuição, o trabalho exige muito mais pessoas, porque igual, às vezes só está o titular, o suplente não acompanha. Aí eu falto, o suplente fica perdido aqui, quieto, não sabe para onde ir ou o que fazer. É a mesma coisa. O conselheiro, ele não é eterno. Por isso, nós temos que ter outras pessoas para acompanhar o trabalho e dar continuidade. No caso da cultura, a suplente, ela lê toda. Não, inteirar, né? mas é igual, eu falo Heloísa, assim, a Heloísa, eu já tive a data. oportunidade de sentar com a Heloísa, ela até colocou ali a questão da sociedade civil, que eu vou convidá-la para participar. Então, assim, mas é pessoas que, mesmo que não está aqui, mas está lá buscando. É esse o trabalho, é buscar, trazer informação, e não nós ficarmos só a pauta tal. Resolve isso, a eleição de conselho. Não, nós temos outras demandas, outras necessidades no âmbito, né, onde está o nosso público adolescente e a criança, né, que nós não fica só na criança já, mas até a gestante, tá? Que a gestante também tem lá que precisa de um cuidado. E aonde está essa gestante? Ela está na UBS. Igual se a Ana Paula estivesse aqui, ela já ia falar, porque é a área dela. Nós, enquanto sociedade civil, vamos falar qual é o público que atende. Primeira infância, dos 7 aos 17, e trazer todo para a mesa. Mas precisa das pessoas. Eu ainda não consegui ver essa mesa com todos os conselheiros presentes. Nós antes, acho que o Marcelo está aí, nós tínhamos muita participação da sociedade civil. Hoje também já está diminuindo a sociedade civil. Governo, a gente sabe das demandas que tem para vir ou para todo mundo. É trabalho e precisa trabalhar. Nós não dependemos disso daqui, que é um trabalho voluntário, sem... Mas nós estamos aqui, pensando, né, no público aí, na nossa... A cultura é nossa... Antônio, quer falar? Nós atendemos todo tipo de público lá, né? Então, vai Ministério da Educação, crianças, Casa do Menor, os que são acolhidos por aí, vão todos para lá. O Ministério Público manda, a gente encaixa naquilo que dá, não dá, a gente arruma vaga de qualquer jeito, porque é a necessidade, né? De ocupação do espaço da criança. Então, sempre a cultura está de portas abertas para atender e para acolher essas crianças que estão por aí. Vamos, né? Com as atividades que tem, né? Destinamos para eles. Fazer uma colocação. Várias atividades. Falar, Antônio. Só um minuto. Então, assim, questão de pauta, mais algum assunto dos conselheiros para a mesa? Então, da reunião, da parte do edital, né? O que eu sugiro ainda é que venham algumas demandas, coloque no papel, se encaminha na Casa dos Conselhos para ver se tem mais alguma coisa para se fazer uma errata, para se, né, corrigir enquanto é tempo, e também para a gente ver um pouco da divulgação, né?
A Nós divulgação, mesmos se as, já tivemos... as faixas já estão... Então, aí Seria bom colocar no papel, Ah, sim, sim. você entendeu? já tem Aí eu peço, né, que a questão do edital é que a gente colocou. Coloque por escrito, porque é uma situação que não dá para ser resolvida em mesa. Então, a comissão vai se inteirar, tem todas as publicações que eu enviei, documento para avaliar, para poder adequar em questão do edital, tá? E assim, tem até uma comissão estadual também, que, caso precise, nós podemos recorrer Para nos dar suporte. para dar suporte, que eu mandei lá a resolução, né? Que foi composta para o conselho, para a escolha, né? Do pleito. Então, tem aí todo o norte para a gente acompanhar. Então, nós não vamos fugir disso, né? Documentar, publicar, resolver. Não temos nenhuma inscrição, mas a questão da divulgação, vamos solicitar, né, para poder, né, colocar aí As faixas. a acho que, faixa, né, que tem que muito pedir, importante, que é a ampla divulgação, e vocês também, né, que a gente leve em algumas unidades os cartazes, que é o mais no ponto de ônibus, né, porque às vezes na faixa o pessoal não lê. Uma escola, então a gente pode ter o Ernesto aqui, né, que a gente pode ter o documento, envia, né, para o setor, e o setor disponibiliza para as outras unidades. Sociedade civil também, aonde tem os seus espaços, faz a ampla divulgação e orienta, né, porque aí vocês têm aí um edital para aquele que venha, que eu já tive algumas solicitações, né, em questão de ficha. E aí a gente vai orientando, ó, vem para a Casa dos Conselhos está com as fichas, e qualquer dúvida, a gente vai estar orientando, tá? Então, de mesa... Eu queria te fazer uma pergunta. Como não, né, já terminou o que tinha que conversar, eu tenho um assunto importante que está me aguardando lá, eu gostaria de pedir licença para vocês, para mim ausentar. Tá. Né? Se tiver necessidade de ficar para mais algum assunto, eu fico. Mas é que eu estou com esse problema lá e realmente... Então, a Nena pede, né, para se retirar da reunião, que tem outro compromisso. Fico no aguardo para a gente se reunir no conselho para poder ver essas pendências que estão aí. Também não uma coisinha para a gente, né, fazer a coisa tudo bem certinho. Quanto mais transparente, quanto mais com suporte, estar certo é importante. E parabéns, viu? Você, a ideia sua é fantástica. Então, para a mesa, mais alguém? Marcelo está aí ainda? Tem alguma coisa para falar? Orientar? Né, Marcelo? Pleito eleitoral também está te aguardando para algumas orientações. Depois a gente conversa, não tive tempo ainda de conversar com você, mas depois a gente pode estar conversando, tá? Eu abro agora a fala para quem está presente. Elvira, quer falar alguma coisa? Não? Podem contar comigo com o pleito eleitoral, tá? Oi? Podem contar comigo com o pleito eleitoral. Ok, Marcelo, obrigada. Vamos dar a fala para o senhor Antônio. Eu vou de encontro à fala da Juliana, não é isso? CT? Sim. Isso. A fala da Juliana é pertinente quando ela questiona se a formação das comissões são exclusivamente de conselheiros. Elas podem ocorrer de forma mista, até porque o Conselho Tutelar é um parceiro do Conselho de Direito. Ser um parceiro do Conselho de Direito, nada impede de trazer a comissão que analise todos os apontamentos feitos pelo Conselho Tutelar. Eles vêm fazendo isso semestralmente, levando à Casa dos Conselhos, chega ao CMDCA e não se discute as violações de direito, que inclusive ocorrem nas escolas. Então, a comissão mista é um caso para que o colegiado pense nessa possibilidade, porque muitas vezes, pela falta de quórum do próprio CMDCA, dá margem para que essa possibilidade ocorra.
Aí participa o Conselho Tutelar e participa alguém que eu mesmo me proponho até participar, né? Para discutir as violações de direito apontadas pelo Conselho Tutelar, que não são poucas. Como é que o Conselho Tutelar vai prestar contas à comunidade, cumprindo o artigo 17 da Lei Municipal, e cumprindo também a Resolução 231, se não tem por parte do CMDCA o retorno daquilo que eles trouxeram ao CMDCA para ser discutido e deliberado? Bom, Obrigado, seu Antônio. Nós anotamos a sua fala aí. Seu Antônio tinha pedido um número de telefone do Ernesto. Qual seria esse número? o telefone é porque eu não tenho Bom dia. do Ernesto. De repente eu posso passar para ele informações que possa ajudá-lo na área da educação. Bom dia. Agora nós vamos passar a fala para a Márcia. Oi. Bom dia. É bom saber que depois de 20 meses, a senhora, ao invés de falar que a gente está criticando o trabalho, está ouvindo a gente, né? Faz 20 meses que a gente fala a mesma coisa. Eu gostaria que a senhora fosse um pouquinho mais rápida, que foram 20 meses aí perdidos para as crianças e adolescentes, que as pessoas não sabem fazer projetos, não sabem fazer nada, e os conselheiros também não se apetecem daquilo que realmente eles têm que fazer, né? Não é uma reunião, então eu gostaria, a primeira coisa, que fosse publicado no Diário Oficial uma ata negativa diante da ausência do quórum das pessoas que não fizeram por conta das atividades delas internas. E já encaminhar para o Ministério Público também para a propositura de improbidade administrativa, tendo em vista que são servidores concursados, né? Se forem o caso. Os não concursados, por gentileza também, que retire essas pessoas da ata, que elas não contribuem para o processo de criação de leis e projetos e planos para a cidade. Senão a gente vai sempre discutir e nunca chegar a lugar nenhum. No dia 27 de janeiro de 2022, eu fiz um requerimento ao CMDCA e até agora não tive a resposta. Então, eu gostaria que colocasse novamente para a próxima reunião toda a resposta desse pedido que eu fiz em 27 de janeiro do ano passado. Obrigada. Obrigada, Márcia, pela sua fala. Está anotada. O responsável avaliar, tá bom? Mais alguém? Então, assim, não tenho mais nada em pauta para pôr em mesa. Dou por encerrada a reunião ordinária de hoje. Muito obrigada pela presença. Peraí, questão de ordem. Não teve reunião e ata, isso? Vai ter ata negativa. Não é ata negativa. O que foi falado, ele vai ser registrado. Mas vai ter ata negativa ou vai ser ata de trabalho normal? Como se fosse um trabalho... Todas as propostas colocadas em mesa é de trabalho. Não, mas vai ter ata ou não vai ter? Vai ter ata, Márcia. Se a questão é a ata, só que não existe o quórum, né? Todos os assuntos nós vamos trazer para a próxima reunião e para a deliberação. Teve alguma deliberação, não é isso? Se tem ata... Então, Márcia, você sabe muito bem do funcionamento de um conselho e você eu quero saber se vai ter ata ou não vai ter ata. Se vai ter ata negativa, que não teve quórum, ou se vai ter ata tendo quórum e deliberações, porque conversa... Não, vai ter ata, Márcia, estou te respondendo que vai ter uma ata de informação. Vai ter ata negativa, a deliberação, ela vai existir... Ou vai ter ata positiva com ela vai existir a partir do momento. Eu dou por encerrada a reunião de hoje. Eu agradeço e qualquer coisa você manda... É uma simples pergunta. Bom dia para você. Sim, senhora. Vou fazer. Tá bom. Por favor,